Olá pessoal, já faz um tempinho que eu não posto vídeos aqui no canal e é por um motivo nobre, né? Eu tive minha terceira filhinha e agora já tá passando um mês aí, tá dando para retomar de pouquinho a vida normal, né? Ainda nem tanto, mas eu vou tentar retomar aqui o canal. Esse vídeo é um vídeo resposta que eu tô devendo a alguns amigos que eu conheci num sebo aqui em Prudente, né? Que creem de uma forma diferente de mim, que sou católico, e diferente dos irmãos protestantes também. Eles se denominam antirreligiosos, né? Então, eles antissistema, talvez eu poderia dizer melhor. Eles não se consideram nem católicos, nem protestantes e nem judeus. Eles rejeitam tudo isso como se fosse uma enganação de Satanás, né? Se eu pudesse dizer assim. Que eu já peço desculpas, né, se quem crê da mesma forma, se eu disser algum termo errado, se eu não me expressar bem, eu aceito que vocês comentem aqui e me corrijam onde eu errei. Realmente eu tive pouco contato com essa visão, então o que eu vou passar aqui é muito mais do que eu absorvi de todo esse material. Pois bem, pessoal, essas duas pessoas que eu conheci, eles me indicaram um canal no YouTube, né? Eles me indicaram várias fontes sobre vários assuntos, mas especialmente um canal que eles me deram ênfase especial, que se eu pudesse escolher um para ver seria esse, e eu vi. É um vídeo aqui bem longo, né? Se chama Estudo sobre as Duas Casas de Israel. Eu vou até pausar aqui porque vai sair o áudio, eu estava abrindo aqui para não falar bobagem, né? Até o tamanho do vídeo. É um vídeo de 2 horas e 47, né? Eu ouvi esse vídeo em algumas partes ali, um pouco aos dias, e consegui concluir. E foi interessante para ver como essas pessoas pensam, o que eles creem. Eu confesso que é algo que eu nunca tinha ouvido falar. Qual que é a base disso tudo, né? Como o próprio nome do vídeo diz, estudo sobre as duas casas de Israel. Novamente eu devo estar falando Israel errado aqui, porque esse pessoal gosta de falar hebraico e tentar pronunciar o nome das coisas certo, eles se importam muito com o nome das coisas, né? Então, não vou me propor a falar nessa pronúncia, não acredito nisso, vou ser o mais transparente possível aqui. O canal, né? Depois eu vou colocar esse link aqui nos comentários, né? Na referência aqui do vídeo, para vocês poderem ver na íntegra esse vídeo que eu estou analisando. Né? É de um sujeito chamado Yahussef, pelo menos é o nome que ele usa no canal. Ele se denomina judeu, diz que é judeu mesmo de sangue. Eu vou assumir que sim, eu não posso verificar isso, né? E eu vi também que aquele Afonso do canal Ciência de Verdade, que é um canal que eu segui por um tempo e depois por divergências acabei não assistindo mais, indica, né, com algumas ressalvas, tem algumas divergências, mas eles pensam um pouco parecidos, né? Então, o que é essa linha de pensamento? Bom, pessoal, não sei se vocês percebem, mas desde o começo da igreja tem algo ali que o Novo Testamento trata de judaizantes, né? Então a gente tem aquelas pessoas que eles vinham do judaísmo e a igreja cristã nasceu assim, né, dentro do judaísmo. E as pessoas vinham do judaísmo, né, e elas mantinham aquelas tradições judaicas. E muitas delas queriam que todo mundo da igreja, ou seja, os gentios também, aqueles que eram de origem não judaica, que eles se submetessem a essas mesmas regras, né? E para isso Paulo, né, o próprio livro de Atos aponta isso também, os chamava de judaizantes, né? Então eles queriam judaizar a fé cristã. Né? Então eu vejo sementes disso nesse pessoal. Muito embora, gente, é bom afirmar novamente, eles não aceitam o judaísmo como ele é hoje. Então eles não acham que o judaísmo é correto também. Da mesma forma que eles rejeitam o cristianismo, e eles odeiam ser chamados de cristão, eles também rejeitam o judaísmo, né? O que eles falam basicamente, pessoal? É difícil falar de um grupo como um todo, porque tem muitas mentes aí por trás, mas eu estou pegando esse Yahussef como uma média aqui, tá? Então eu vou dizer que mais ou menos eles creem nas mesmas coisas aqui. O que eles creem? Eles creem que a salvação é exclusivamente para Israel, que o Messias, né, veio para Israel, é o Messias judaico, mas judaico não no sentido judeu de hoje, né, que eles acham que é uma deturpação, né, do que é ser israelita. Eles rejeitam esse título judeu, eles gostam de dizer que são israelitas. Então, seria a salvação vindo para o povo hebraico, né, para o povo judeu, se a gente for dizer assim, o povo israelita. E eles dizem que as pessoas que são salvas, né, que não são israelitas de sangue, elas são salvas porque
elas creem no Messias, né? Elas obedecem os mandamentos, isso é um ponto muito importante, eles têm que obedecer à Torá, né? Eles têm que guardar os preceitos judaicos da Torá, porque eles acreditam que a partir da Torá houve muitas corrupções. E aqui é um ponto importante dizer que a crença deles na inspiração da Escritura é bem complicada, porque eles analisam e eles têm partes que eles dizem que sim, tem partes que eles dizem que é adulteração, e a chave que eles usam para dizer o que é inspirado ou não é o quanto aquilo contradiz ou não, na visão deles, a Torá. Então, se algo contradiz a Torá, necessariamente para eles aquilo é uma adulteração posterior. Então, é com essa base que a gente tem que entender o que eles falam, tá, gente? Então, eles falam que Israel foi separado em duas casas, sendo que uma casa é Judá e Benjamim, que seriam os judeus que ocupam hoje o país de Israel, né? Que conseguiram retomar, que a gente sabe que as outras tribos se perderam, se espalharam, e as outras 10 tribos, né, sendo Efraim a maior delas, estariam espalhadas pelo mundo, né, onde muitos deles se confundem com os gentios, mas na verdade eles seriam israelitas de fato. Então eles dizem que Jesus veio para salvar essas duas casas, salvar e unir, né, essas duas casas, e não para os gentios. E que o gentil que é aceito, pelo menos até esse ponto está meio nublado ainda para mim, como um gentil pode ser aceito, mas parece que ele poderia ser aceito pela obediência da Torá. Então isso inclui a guarda do sábado, tá, pessoal? Então eles são sabatistas também. Então Efraimita, né, seria, aí segundo Yahussef, uma multidão de nações, né, que gostam de ser chamados de israelitas, e que no final dos tempos vão ser unidos, né, pelo Messias, que eles dizem inclusive que o Messias é um Efraimita, né, que eles chamam o Messias de Yahushua. Então você não pode chamar Jesus de Jesus, você tem que chamar de Yahushua. E aqui deixo claro, né, gente, eu sei que Jesus é uma pronúncia que não é a pronúncia original, né, mas eu não sou islâmico, né? Então os islâmicos eles têm muito esse apego à pronúncia formal da palavra em árabe, então você tem que repetir as palavras do Alcorão somente em árabe, mas nós não somos muçulmanos, nós somos cristãos, né? Então não tem problema falar Jesus, tá? Mas, realmente, no idioma original, certamente não é Jesus. Eu não tenho conhecimento no idioma original o suficiente para dizer se a pronúncia é Yahushua também, mas é assim que eles entendem. Então você tem ali, né, essa tribo espalhada pelo mundo, que são os efraimitas, né, que seriam os gentios das nações, que eles chamam, né? Então seriam israelitas verdadeiros espalhados por aí. Pessoal, segundo eles, as casas elas foram separadas como uma maldição pelo povo de Israel chamar Deus, né? E eles rejeitam esse nome Deus também. Eles usam Yahweh, se eu souber interpretar bem, é parecido com isso. E eles dizem que a partir do momento que você usa a nomenclatura Deus ou Senhor, né? Senhor especialmente, você estaria usando o nome de Baal, a nomenclatura Baal para Deus. Isso seria abominação para Deus, e foi por isso que o povo de Israel foi separado e espalhado pelo mundo. Então seria por usar esse nome Baal, né, que é igual a Senhor, né? Então eles dizem também que Efraim, né, os efraimitas se tornaram primogênitos sobre Judá, então por isso que eles rejeitam o judaísmo. Eles acham que os verdadeiros judeus, os verdadeiros israelitas são, né, a tribo de Efraim, né? Então por isso que toda a teoria deles está fundada em cima disso. Então no fim o que importa é que os efraimitas seriam tipo os eleitos espalhados pelo mundo, né? Se a gente fosse usar uma nomenclatura mais calvinista, e o Messias veio para eles, né? E o trabalho do Messias é buscar esse pessoal, agregar eles de novo em Israel, né? Aí a gente vai ter um reino físico lá em Israel, literalmente, junto a essas duas casas, né? E o Messias reinando sobre eles, né? Bom, ele fala também, pessoal, que os efraimitas, depois do exílio sírio, né, eles foram para todos os cantos do mundo e se misturaram com gentios e pagãos, né? E ali eles aprenderam os costumes dos gentios e pagãos e perderam a sua identidade de israelitas, mas continuariam sendo israelitas até hoje. Ele também fala que o povo dos Estados Unidos seria a tribo de Benjamim, e por isso que eles ajudam tanto Israel, né, o Estado moderno de Israel, porque Israel é Judá. Enfim, isso não tem comprovação, você pode pesquisar aí, são teorias, né? Tudo aqui são teorias, a gente não tem comprovação realmente de nada. O que mais me preocupou, pessoal, e talvez o que me motivou a fazer esse vídeo aqui, foi um alerta quanto à cristologia deles. Eles não acreditam que Jesus era um homem de fato, né, um humano de fato, porque eles acreditam que o óvulo que foi colocado, né, no ventre da Virgem Maria
seria um óvulo já fecundado. Então não seria um óvulo de Maria, como a cristologia clássica sempre diz. Seria um óvulo fecundado, ou seja, Jesus não teria a parte humana, né? Então a parte humana dele, eles até vão dar um jeito de dizer que sim, mas a parte humana dele seria um fake, né? Seria algo fake, não seria algo verdadeiro, algo de essência. Isso aqui é muito importante, pessoal, a gente ficar em alerta, porque a partir do momento que eu afirmo que a natureza humana de Jesus, ela não é tão verdadeira assim, eu estou colocando em xeque, né, a união hipostática, aquela união das duas naturezas de Cristo, né, que é tão importante para a nossa salvação. Né? Só existe salvação para a raça humana porque Deus se tornou humano, né, e elevou a raça humana à condição divina, que a gente chama de divinização. Não é por isso que a gente é salvo, né? Porque a nossa natureza caída em Adão foi resgatada pela encarnação do Verbo. Então é muito importante essa união hipostática para nós cristãos. Por isso que aqui eu coloco um ponto de alerta, é um ensino muito perigoso, tá? Eles também falam algo muito blasfemo contra o Espírito Santo. Eles dizem que o Espírito Santo ele teria sido gerado, que Jesus, né, teria sido gerado pela parte feminina, né, que é uma força, que seria o Espírito Santo. A parte feminina da Trindade, uma força e tudo mais, despessoaliza o Espírito Santo. Isso também é contra a doutrina cristã, isso fere o centro da doutrina cristã. E é tudo bem, porque eles dizem realmente que eles não são cristãos, eles rejeitam o título de cristão, eles preferem ser chamados de messiânicos, se for o caso. A parábola, né? Todas as parábolas para eles de Jesus sempre estão falando das duas casas. Para vocês terem ideia, até os ladrões na cruz, né, que estariam ao lado de Jesus, representariam as duas casas, na visão deles, né? Eles chamam o Novo Testamento de aliança renovada, e eles têm o mesmo cânon da gente, só que eles tendem a desprezar aquilo que foi escrito em grego, né? Então no Novo Testamento eles dão muito valor para Mateus, e o resto eles vão meio que comparando com Mateus e vendo o que serve e o que não serve, o que encaixa e o que não encaixa. Essa é a forma. Eles dão muito valor, novamente, para a língua hebraica, então eles vão dar muito valor a tudo que for em hebraico, e tudo que não for em hebraico vai ter o desprezo automático. Eles vão examinar, mas já vão com o pé atrás, né? Eles falam que a dispensação atual é para os efraimitas, então não é para a igreja, né? Mas seria para os efraimitas, e a dos judeus lá de Israel, das duas casas que sobraram, ainda vai chegar a dispensação deles, né? Algo interessante, pessoal, que eu gostaria de ler aqui com vocês, e eu não vou entrar em cada texto que foi citado pelo Yahusef, porque eu acho que não é proveitoso, né, porque o vídeo se estenderia muito, e também porque se eles não creem, né, da forma que eu creio na inspiração plena das Escrituras, pouco adianta eu argumentar com outra escritura, né? Então, na verdade, eu vou colocar um ponto aqui para quem quer pensar, quem quer ouvir os dois lados. Quem quiser ouvir o lado dele, pode ir lá no vídeo dele, que eu vou deixar o link aqui. Aqui eu vou dar o lado mais ortodoxo, né, do cristianismo. Seria aqui em Romanos 4, né? Então eles dão muita ênfase que o Messias veio para Israel somente, né? Mas aqui em Romanos 4 a gente vê Abraão, né, que é o nosso pai na fé, sendo chamado antes, né, de existir o povo de Israel, né, para já mostrar que iria nos alcançar, né, que Jesus veio para nós. Romanos 4, capítulo 4, versículo 9 em diante. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ou seja, Abraão ele recebe a fé, ele recebe a bênção de Deus estando na incircuncisão. Ou seja, o que Abraão era até aqui? Um gentil. Então, como Deus alcança Abraão? Como um gentil. Depois ele se circuncida e começa a nação de Israel. Mas ele foi chamado por Deus sendo gentil. Isso mostra, né, que o plano original de Deus é salvar o homem como um todo. Não é salvar um povo. Ele prepara um povo para que com esse povo ele chegue na raça humana inteira. Israel é uma nação eleita, uma nação especial, não é? Só que ela foi usada para que o evangelho chegasse a todo mundo, como de fato chegou. E não para dividir. Deus não é o Deus da divisão, Deus é o Deus da unidade. Ele veio salvar a criação dele, ele veio nos buscar de novo, ele veio congregar todas as coisas em si, como nos diz em Colossenses. Então o texto continua, ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão,
a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Aqui Abraão, ele se solidariza conosco, né, conosco gentios, porque nós não estamos na circuncisão. Então, quando ele recebe a bênção de Deus fora da circuncisão, ele nos dá a esperança que ele é o nosso pai também, né? Por isso que ele é o pai de nações. Não é por causa das duas casas, essa teoria, né? É porque ele foi aceito por Deus, né, antes da circuncisão. E fosse o pai, versículo 12 diz, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Por quê? Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, e não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então, lindo o texto, não é? E eu sei que um texto ele pode ter várias interpretações, e que alguém vai ter uma interpretação diferente dessa, né? Mas não é esse o ponto. O ponto é, o que casa, né, com a interpretação da igreja, com a interpretação dos séculos e séculos de história do cristianismo? O que bate mais? Essa que é a questão, pessoal. Interpretações podem ter milhares, né? Então, a Bíblia é suficiente, mas a nossa capacidade de entendê-la nem sempre é. A gente tem que ler a Bíblia, né, com a cristandade inteira. A gente não pode ler a Bíblia segundo a nossa cabeça, porque senão o juiz passa a ser nós mesmos, né? Então, é dessa forma que eu acredito. Então, eles falam o seguinte: para os gentios, né, os efraimitas entrarem nessa aliança, eles precisam cumprir a Torá. Então eles precisam viver como um judeu lá daquela época, antes dos fariseus, né? Eles dizem que os fariseus já distorceram muita coisa, antes do exílio babilônico, né? Então seria um judaísmo lá do início, a gente teria que seguir esse judaísmo lá primordial, né? Essa seria a verdadeira religião para a gente ser salvo, né? Então os efraimitas seriam enxertados na oliveira, né? O movimento anticristão e antijudeu, como eu já disse, eles rejeitam os dois. Eles afirmam que Jesus é efraimita, não sei como. Um ponto muito interessante aqui, pessoal, é que eles afirmam que, pelo menos o Yahusef, eu não sei todos eles, né, mas o Yahusef, ele é a favor do que ele chama de casamento patriarcal. O que seria isso? Múltiplas esposas, né, um homem com múltiplas esposas. Então ele pega o exemplo dos patriarcas, de alguns dos patriarcas bíblicos, e ele traz isso para os dias modernos e acha que é um padrão aceitável ainda hoje. Isso é algo perigoso, né? Isso inclusive fere as nossas leis civis aqui, né, contra a poligamia, mas é novamente algo anacrônico. Se a gente olhar toda a história do cristianismo, essa nunca foi uma interpretação aceita, né? E agora tem essa interpretação deles. Então, um homem cristão poderia, cristão não, porque eles rejeitam o termo, né? Mas um homem que segue essa visão poderia ter mais de uma esposa. Isso realmente foge do padrão das Escrituras, porque a gente tem que interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Novo Testamento, a gente sempre vê o nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos voltando para o padrão da criação. O padrão da criação no princípio criou Deus Adão e a sua esposa Eva. Não criou mais nenhuma. Então a unidade do matrimônio, até para ela representar a beleza de Cristo e da sua igreja, né, como Paulo bem coloca, ele precisa ser um casamento monogâmico. Então a gente olha para os nossos pais, ali, os patriarcas do Antigo Testamento, e a gente tem que entender que a luz deles era mais reduzida. Hoje a gente tem uma luz maior que a deles, então a gente tem que interpretar eles dessa forma. A gente não pode achar que a gente traz o que era daquele tempo para hoje. Isso é um anacronismo, isso não faz sentido, essa interpretação. Eles falam que a Nova Jerusalém em Apocalipse seria uma cidade israelita para israelitas, ou seja, novamente o ponto é Israel, Israel, Israel. Eles não fazem uma leitura tipológica das Escrituras, mas eles tendem a ler as Escrituras de uma forma bem literalista, né? Eles batizam somente em nome do Filho, eles não acreditam na Trindade, isso é muito grave também. Eles acham que a Trindade é uma criação de Roma, né, que é uma criação do cristianismo, que o cristianismo seria algo forjado por Roma, pelo Império Romano, e que seria algo falso, né, participante desse engano todo, de que todas as religiões fazem parte, né? Então só eles seriam os verdadeiros, assim, o restante é tudo falso. Que é uma marca de seita, inclusive, né, pessoal? Isso é uma marca distintiva de seita. Toda seita tende a pensar que ela detém a verdade e que só ela é a dona da verdade. É interessante nesse ponto, pessoal, notar que o Yahusef, ele começa o vídeo, né, vocês podem ver lá no link,
ele começa o vídeo já dizendo que é uma revelação que nunca ninguém fez. Nunca ninguém falou aquilo, que é algo que vai mudar a vida das pessoas. Pessoal, preste atenção, em teologia, quando alguém diz que vai dizer algo inédito, se segure na cadeira. Isso tende a dar errado, tá? Se em 2000 anos, pense comigo, se em 2000 anos ninguém encontrou a verdade e só você agora está encontrando, algo está errado. Né? Ou você seria o ser mais especial, quase um Messias, ou algo está errado. Eu acredito que algo está errado em você, ok? Segundo ele, Jesus não morreu numa cruz, mas morreu numa árvore. Aqui não faria muita diferença para a gente, mas chega a ser irônico, né? Negar toda a evidência histórica sobre a forma da morte da cruz, né? Toda a tradição cristã e apoiar em algo assim. Né? Então, a aliança do Sinai, eles falam que é a aliança da Torá e que só Israel será salvo. No final, a teologia é toda baseada nisso. Pessoal, pontos que me chamam a atenção aqui. A forma como eles lidam com as escrituras, né, que é muito preocupante. E por lidarem com as escrituras da forma que lidam, é que eles vão por tantos caminhos estranhos à cristandade como eles vão, porque a partir do momento que a referência para interpretar as escrituras é uma chave hermenêutica que só meu grupo possui, e no caso deles a chave seria a Torá, né? Aquilo que encaixa ou não com a Torá, eu posso descambar para qualquer coisa, eu posso fazer a Bíblia dizer qualquer coisa que eu quiser. Né? Eu pergunto para vocês, qual é mais racional? Qual é mais racional? Eu ficar com uma tradição de 2000 anos de cristianismo, de santos e santas, pessoas que viveram a fé cristã, que eu estou falando independente se você é protestante, católico, quando eu digo santo, eu digo pessoas que viveram a fé cristã na sua integridade, que deram a vida por isso, como os pais da igreja, por exemplo, ou em alguém que aparece no YouTube no século 21, isso é uma doutrina nova, você pode procurar, historicamente não tem lastro histórico, né? Você vai ter com o movimento dispensacionalista ali no século XIX, final do século XIX, você tem os primeiros indícios, né, de algo embrionário nesse sentido. Mas essa teologia deles é bem século XX, século XXI. Então é algo muito novo, como o próprio Yahya Youssef faz questão de falar. Eu prefiro, pessoal, ficar com a tradição da igreja. Aí aqui vão dizer, você está desprezando as escrituras, João. Não, não estou. Eu estou desprezando a interpretação de vocês da escritura. Porque existem várias interpretações. E você só vai saber a interpretação correta se você estiver alinhado com uma boa escola. E quando eu digo escola, seriam bons cristãos, né, que te amparam. Então, os irmãos protestantes vão pensar igual a mim, né? Eu acredito que a escritura ela é inspirada por Deus plenamente. E nós confiamos inteiro nas escrituras, não só na Torá. Né? Nós harmonizamos a escritura como um todo porque nós entendemos que certas coisas são de aplicações literais e outras tipológicas, espirituais, né? Então assim que a gente harmoniza tudo isso. Mas todos nós cremos que nós precisamos de pessoas que vieram antes de nós, dos nossos professores, da teologia, da filosofia, do contexto histórico, do contexto geográfico, socioeconômico, linguístico, a gente não pode deixar nada disso de fora. Inclusive o aspecto histórico, né? Se a gente, novamente, uma doutrina nova, que não tem lastro na história, normalmente ela contraria os credos, normalmente ela está errada, mas não tem muito mistério. Vamos pensar, pessoal, será que Jesus, né, sendo a forma como eles pensam, será que Jesus, sendo Deus, sabendo de tudo o que aconteceria, será que ele deixaria essa confusão no mundo? Será que a salvação é para meia dúzia de pessoas, né, que estão falando desse assunto? Será que Cristo não venceu? Né? Essas são perguntas pertinentes. Pense um pouco, né? Olhe para a realidade, fuja um pouquinho do argumento circular da interpretação das Escrituras, porque você pode ficar preso nesse círculo, e olhe a realidade à sua volta. Né? Nós estamos no ano 2021. Será que em 2021 anos tudo estava errado? Não é? Será que tudo está errado? Podia, mas eu acho muito improvável, né? Um Deus que gosta das coisas com ordem, um Deus que cria tudo para a sua glória, criaria uma religião que daria tanta confusão, né, como teria nessa visão, porque todas as religiões cristãs estariam erradas, então, inclusive o judaísmo também. Então, Deus, para mim, Deus teria errado em tudo isso, né? E como Deus não erra, certamente isso não pode acontecer. Pessoal, queria encerrar, né, lendo Atos 15, né, quando a gente tem aquele primeiro concílio em Jerusalém, e aquela confusão entre as pessoas que achavam que os gentios tinham que cumprir, né, os preceitos judaicos, e aqueles irmãos, os apóstolos, inclusive, que diziam que não, né, e houve essa contenda, e para resolver o que eles fizeram, se reuniram e discutiram.
levaram isso para a igreja, eles não fundaram outra igreja, né? Então o que o texto diz? Atos 15, versículo 7 em diante. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Aqui Pedro, né, o apóstolo Pedro, está contando a experiência que ele teve, por exemplo, na casa do centurião Cornélio. Não é? Como aqueles homens gentios, e aqui era um guarda romano, não dá para a gente dizer que ele era um judeu perdido por aí, né? E mesmo que ele fosse, teriam vários outros gentios que foram convertidos, que não tinham sangue judeu com certeza absoluta, né? E Pedro, ele nem entra nesse assunto de caso de Israel, nada disso, isso é alheio ao Novo Testamento, né? Não é isso que Pedro está falando aqui, o texto não fala nada disso. Ele está falando simplesmente que existem pessoas que são judias e pessoas que não, que são gentios, né? E ele diz que Deus está alcançando os gentios também. Ele viu com os próprios olhos dele, os gentios receberem, né, um dom do Espírito Santo, o dom de falar em línguas, né, outros idiomas que eles não conheciam. O mesmo dom que os próprios apóstolos tinham recebido em Pentecostes. Então Deus assinalou que ele elege pessoas de todas as nações, que ele salva pessoas de todas as nações. E Pedro está dizendo isso aqui para a igreja, né, que Deus não faz distinção de pessoas. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, Pedro fala que nem eles, né, nem o povo de Israel estava suportando o fardo. Aqui os irmãos que creem nessas duas casas vão dizer que, provavelmente, que Pedro está dizendo dos preceitos colocados pelos fariseus, pelos mestres da lei, que eram preceitos de homem, né, e não da lei da Torá. Não é isso que Pedro está falando, né? Ele não dá esse contexto para a gente. O que o texto está dizendo muito claramente é viver o judaísmo, né? Viver o judaísmo é algo pesado, algo difícil, né? Os preceitos eram difíceis de cumprir. E Pedro diz o seguinte, olha, eles estão sendo salvos sem ser judeus, né? Eles não precisam ser judeus para ser salvos. Então, gentil vive como gentil, né? Ele obedece a Deus, né, os mandamentos dados por Deus, mas ele não é judeu, ele não vive a fé judaica, ele não precisa viver a fé judaica para se salvar. Depois, Tiago, né, que é o líder ali da igreja de Jerusalém, ele vai fazer uma aplicação de um texto bíblico, né? Ele fala, olha, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Mas escrever, eles se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado e do sangue. Só isso. Então a igreja vai mandar essas cartas e vai impor só isso, né? Não vai impor mais nada, não vai impor Torá, não vai impor sábado, não vai impor nada disso. O texto é muito, muito claro. Você pode dizer que o texto é adulterado? Pode. Se você olhar a citação que Tiago faz, é uma citação de Amós, né? E se você pensar, se você ler o texto em Amós, se não me falha a memória, Amós 9, você vai ver que se você estiver lendo uma tradução que veio do texto massorético, o texto em hebraico, não vai bater tão certo, né, literalmente, mas se você pegasse a Septuaginta, iria bater melhor. Mas o fato é, os cristãos aceitaram o argumento, a igreja acatou o argumento. Se a igreja já falhou ali no colégio apostólico, no primeiro século, ou nos primeiros pais da igreja, como eles acreditam, a igreja é um fracasso. Ponto. A igreja e o cristianismo é um fracasso. E a igreja e o cristianismo não são um fracasso. Nosso Senhor não é um fracassado, nosso Senhor é vitorioso. Não é? Christus Victor. É isso que nós cremos. Nosso Senhor venceu a morte, venceu toda a potestade, Ele é o Rei e governa. Já reina o Senhor nosso Deus, como diz em Apocalipse. Pessoal, agradeço. Novamente digo, vou deixar na descrição o vídeo ao que estou me referindo. Respeito, não concordo absolutamente, mas respeito a vivência da fé de cada um, não é? E
só faria o bem para essas pessoas, se pudesse, se tiver ocasião, sempre faria o bem. E não quero briga, nada disso, apenas quis colocar o meu ponto e como eu vejo essa questão, deixar vocês pensando um pouquinho sobre isso. Ouçam os dois lados, reflitam, cheguem às suas conclusões. É isso, agradeço e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.